Foi? Era ali, né? A tua do Humberto, qual é aí? A 6 ou a 7? Tu que manda, Adriano. Vai ser a 6. Aqui. A 6, fechou. Bom, porque quando eu- Salve, gente. Coutinho na fala para mais um episódio. Esse cara teve aqui, balançou nossas redes sociais. Mas antes eu tenho um recadinho para dar para vocês. Se tu é mulher, homem ou da comunidade LGBTQIA+, tu quer te manter bronzeado agora que tá chegando o inverno, chamem as meninas lá do Bronze da Rê. O Bronze da Rê vai lá e te mantém bronzeado o ano inteiro. E também aqui, ó, o homem que me trouxe essa caneca que a gente está bebendo, Construtora Inovadora. Lá eles são especialistas em pré-moldado de concreto. Tu quer fazer tua empresa, tua casa, com eficiência e rapidez, chamem o pessoal lá da Construtora Inovadora. Agora sim, obrigado de novo, né, cara, por estar aqui com a gente. Humberto Matos, professor de História e pré-candidato agora, falei certo, a deputado estadual do PCdoB. E já adianto aqui, para quem vai nos assistir, é o meu candidato quando for candidato. Cara, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Tu sabe, então, como tu já esteve aqui, que a primeira coisa que a gente faz é pedir pro nosso convidado se auto-apresentar. Fica à vontade aí, se tu quiser falar um pouquinho por que tu resolveu te pré-candidatar, é contigo aí na câmera 6. Então, Coutinho, primeiro eu te agradecer pelo convite, né? A gente teve um papo muito bacana aqui da outra vez, espero que hoje a gente tenha de novo, com certeza, a gente vai ter. Para quem não me conhece, eu sou Humberto Matos, eu sou professor há 21 anos da rede pública, municipal, escola de periferia, e também atuo no YouTube desde 2015, né? Construindo um canal, primeiro chamava Saia da Matrix, agora leva o meu nome. E eu sou um militante, né? Comunista, marxista, leninista, e faço parte de um movimento que a gente vem fazendo na internet de renovação do comunismo, né? Um movimento que procurou combater todo o preconceito criado em cima dessa ideologia, e a gente tem tido algum êxito nessa caminhada aí de mais de 10 anos, né? E em função disso é que tem a pré-candidatura. A pré-candidatura ela vem no sentido de entregar resultado para essa nova geração de comunistas que a gente está ajudando a formar. Porque o meu objetivo, junto com outros camaradas do Brasil inteiro, é transformar o comunismo num movimento de massas. É as pessoas não terem preconceito, é as pessoas entenderem como uma necessidade geracional, inclusive, para que a gente tenha um mundo para viver daqui a 200 anos. E nesse processo de transformar o comunismo num movimento de massas, a gente tem que entregar resultado. Como assim, Coutinho, né? A gente tem que entregar resultado no sentido da galera perceber que a gente está crescendo. Que não é só um fenômeno passageiro da internet ou um mero entretenimento das pessoas que estão ali assistindo o vídeo. E que, para além disso, que também tem isso e tudo bem, trata-se de um movimento político que busca a transformação radical da nossa realidade para que a gente tenha melhor qualidade de vida, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. E a eleição não vai mudar, né? Se eu me eleger futuramente deputado estadual, outros camaradas que estão concorrendo no Brasil inteiro se elegerem, nós não vamos fazer uma revolução a partir disso. Mas nós vamos conseguir dar um recado bem claro para essa nova geração que nosso movimento está crescendo. E aí a ideia é bem aquela ideia de um parlamentar comunista descrita lá por Lenin, né? Um tribuno do povo, ser uma pessoa para denunciar as contradições do capitalismo, ser uma pessoa para tentar barrar, obstruir todo tipo de retrocesso que é imposto via parlamento pelos representantes da burguesia, que são sempre maioria no Congresso, e também ser um espaço de militância permanente, porque todo deputado ele tem um gabinete, os trabalhadores desse gabinete são o quê? São militantes destacados para a militância. Porque uma das coisas, Coutinho, que a gente mais percebe quando vai tentar fazer a organização dos trabalhadores em movimentos de militância, de movimentos sociais e todo tipo de movimento associado ao socialismo, é que o trabalhador ele não tem tempo para militar. Por um motivo muito simples, o tempo que ele tem, ele está trabalhando.
Quando ele não está trabalhando, ele está descansando, está com a família dele. O tempo é muito curto para a classe trabalhadora. Então a gente não tem braços para militância. Então essas estruturas políticas também permitem isso. Sabe, a direita faz isso. Por que a direita cresceu muito? Porque a direita tem estrutura para crescer, né? Então ela usa essa estrutura que ela tem como uma estrutura de militância. E veja, isso nem é errado. É as armas que a gente tem para lutar. Sim. Nós temos que procurar também ter as armas para lutar. Então a minha pré-candidatura vem nesse sentido, aqui no Rio Grande do Sul, para tentar dar esse recado para o público que a gente está formando, para os militantes que a gente está ajudando a se organizar, um recado de que a gente está crescendo, que a gente está avançando, que é possível a gente ter esperança, que é necessário, aliás, a gente ter esperança de transformação e, assim, pro começo do nosso papo, né, Coutinho, o jovem está muito desesperançoso. Eu tenho visto muito isso no jovem, sabe? Quando a gente fala, avaliando os números, poxa, é a primeira geração, né, no mundo onde a geração anterior era, entre aspas, mais rica. Né? Porque até então o capitalismo conseguia entregar isso, né? Cada nova geração se tinha mais acessos. Agora o que essa geração está vendo? Poxa, meu pai nessa idade já estava casado, já tinha uma casa, já tinha um carro. Agora eu estou ainda num limbo. Possivelmente eu nunca tenho uma casa, né? Adquirir o mínimo para começar uma família é cada vez mais difícil. Então, é aquilo que a gente tem repetido lá da frase do Mark Fisher, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Sim. Né? E o capitalismo está nos conduzindo ao fim do mundo e as pessoas elas olham para a sua realidade e entendem que não há alternativa. Que o negócio é caminhar ali rumo ao abate, porque, enfim, isso aqui que a gente tem é o melhor que a gente pode fazer. E a gente está tentando demonstrar que não. A gente tem que demonstrar que é possível reorganizar as relações de produção na sociedade de uma maneira superior, né? Que é talvez o principal preconceito em relação ao comunismo. As pessoas não sabem o que é. As pessoas acham que é um primitivismo, as pessoas acham que é dividir os seus bens pessoais, as pessoas acham que é repartir a miséria. Que é a negação da tecnologia. Que é a negação da tecnologia. E é justamente o contrário. Né? A gente conversou um pouco sobre isso no papo passado, mas é sempre bom lembrar as pessoas. Não, na verdade, o comunismo, para nós, é visto como a superação do capitalismo. Enquanto o comunismo não tiver capacidade de entregar mais para a sociedade do que o capitalismo entrega, ele nunca vai acontecer. Porque a nossa luta pelo comunismo não é uma luta moral, no sentido assim, nós somos bonzinhos. Perfeito. Né, e os capitalistas são os malvados. Então, como nós somos bons, nós vamos vencer o mal. E o mal vence o bem. Para nós não é assim que funciona, porque não é uma questão de mal ou bem. É a questão do que é mais eficiente, o que entrega mais para a sociedade, o que é superior. Então vejam, o comunismo só vai se estabelecer se ele conseguir ser superior ao capitalismo. Entende? Então não é pela nossa vontade moral que ele vai se estabelecer. Né? Então isso é um pouco da minha história, um pouco da minha vida, um pouco da minha luta, né? E é um prazer, repito, estar aqui de novo contigo. Beleza, obrigado, cara. É ciência, na verdade, né? Sim, essa é a ideia, porque o termo socialismo, ele é anterior a Marx e Engels, né? Ele vai aparecer ali logo que se estabelecem os resultados mais imediatos da Revolução Industrial. Só que os primeiros socialistas, que depois vão ser chamados de socialistas utópicos pelo Engels e pelo Marx, eles entendiam justamente que, a partir de um entendimento moral, a própria burguesia conduziria a sociedade a um socialismo. No sentido assim, olha, nós temos que evitar os males do capitalismo, né? A partir daqueles que têm mais, podendo dividir com aqueles que têm menos, ou construindo uma sociedade mais justa. Né? Por exemplo, o Owen, né, um socialista utópico britânico, né, que era um capitalista, na verdade, ele começou a fazer o quê? Ele começou a tentar implementar nas suas empresas, né, nas suas fábricas, um regime mais humanitário, pagar melhores salários, reduzir jornadas de trabalho, melhorar a vida dos trabalhadores. O que aconteceu com ele? Ele foi engolido pelos outros capitalistas. Porque, veja, nem o capitalista é livre no capitalismo. Perfeito.
Entende? O capitalista... Que é um canibalismo, na verdade. Exato. Né? Então, veja, o capitalista Ele não explora o trabalhador porque ele é mau. Ele até pode ser mau ou bom, mas para nós isso sequer interessa. Não funciona. Entendeu? A questão é que ele é obrigado a fazer as coisas que um típico capitalista faz, porque senão ele sai do jogo. Ele deixa de ser um capitalista, ele quebra. Então, na verdade, no capitalismo, ninguém é livre. Nem o trabalhador, que só tem a sua força de trabalho para vender, nem o capitalista, que não tem alternativa a não ser reproduzir o capital. Então, o que ele tiver que fazer para reproduzir o seu capital, ele vai fazer. Entende? Então, assim, o Marx e o Engels, quando eles vêm depois, eles vão dizer, olha, não é uma questão moral. Porque enquanto for uma questão moral, nós vamos perder. E aí a avaliação que Marx e Engels fazem é a seguinte, olha, por que o capitalismo se tornou dominante? Olha, o capitalismo se tornou dominante porque ele era superior ao feudalismo, que foi o que o antecedeu. Como ele era uma forma de organização das relações de produção superior, ele se impôs. Percebe? Perfeito. Se tornando inevitável. Então a formulação que Marx e Engels fazem, e por isso a ideia de um socialismo científico, é justamente essa. Olha, se nós queremos a emancipação da classe trabalhadora e o fim da necessidade da exploração para a reprodução do valor enquanto um elemento social, nós temos que construir relações de produção superiores às relações de produção do capitalismo. Porque se essas relações de produção forem superiores, isso também há de se impor. E aí claro, isso vai ter que passar por um processo revolucionário, da mesma maneira que o capitalismo, para se estabelecer, também passou por um processo revolucionário. Marx e Engels, quando vão avaliar essa época da história, eles vão dizer o seguinte, olha, no período das revoluções burguesas, os antagonismos de classe estavam depositados sobre a burguesia. Ela era a classe revolucionária, em contraposição à nobreza, né, que tinha uma relação de trabalho servil, que tinha uma relação com a terra, que era uma relação de casta, uma relação hereditária. De sangue, né? De sangue. Perfeito. E aí o capitalista era o revolucionário por quê? Porque ele queria destruir estas relações de produção para criar relações de produção baseada na propriedade privada, no trabalho assalariado, que era uma forma de organização da produção superior. E a partir do momento que essas formas superiores foram sendo organizadas no princípio do capitalismo, elas vão acumular força a ponto de estabelecer o seu processo revolucionário. Então, claro, a nobreza, mesmo já tendo relações de produção inferiores, ela ainda estava no poder político. Então ela vai lutar para se manter. Então os capitalistas vão ter que se organizar de maneira revolucionária para derrubar a nobreza e aí sim poder ratificar um poder que já vinha sendo construído a partir de relações de produção mais produtivas. É basicamente isso que a gente defende. Olha, nós estamos construindo experiências de relações de produção superiores. Nestas, há um acúmulo de força política e econômica que vão gestar processos revolucionários e a partir de então vai haver o controle político por parte dos trabalhadores organizados. Qual o melhor exemplo disso hoje? Na minha interpretação, de longe, é a China. O que a China está mostrando para a gente é uma forma de organizar as relações de produção superior à forma tipicamente capitalista. Por isso que a China ela não consegue ser boicotada pelo capitalismo. Hoje, qualquer potência capitalista que tenta boicotar a China acaba sofrendo mais impactos econômicos que a própria China. Por quê? Porque a China tem relações de produção superiores às relações de produção que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, acho que a China dá pistas do que a gente deve fazer. E a China só faz porque lá teve um processo revolucionário. Perfeito. Tu falou o seguinte, ó, que para os comunistas, né, não é uma questão moral, de bem e mal, né? Uhum. Mas para os capitalistas, eles usam a questão moral do bem e do mal, certo? Perfeito. E porque possivelmente eles não têm como hoje demonstrar que o capitalismo é melhor, é superior que o comunismo. Eles não conseguem mais provar isso. Então eles usam de bem e o mal. argumentos morais para tentar fazer essa discussão. Para fazer essa discussão, eles usam argumentos morais. Eles não têm ganhado o jogo. Sim, porque existe uma coisa chamada ideologia. Mas calma.
né? Isso não é novo para nós. Tá. O primeiro ponto é o seguinte: qual é a crítica que se vê ao comunismo? Porque, veja, o capitalismo, para se estabelecer, nessa história que eu acabei de contar para ti, isso foi um processo de longa duração. Tá? As primeiras cidades a ter a maior parte das suas relações de produção como relações de produção capitalistas datam ali do século XV, final do século XV, início do século XVI. Veja, entre o início do século XVI e o século XVIII é que vai ter a formatação das experiências capitalistas. Então aí você tem 200 anos. Depois de 200 anos de desenvolvimento de relações de produção tipicamente capitalistas, é que nós vamos ter a era das revoluções burguesas e o capitalismo se mundializando. Perfeito? Perfeito. Então, um processo aí que demorou, sei lá, 250 anos. Até o capitalismo se transformar em algo dominante. O comunismo vai ter as suas primeiras experiências no início do século XX. Ou seja, está fazendo apenas 100 anos das primeiras experiências comunistas. Ora, é óbvio que essas primeiras experiências, elas vão ser cheias de falhas, cheias de problemas e não vão conseguir se demonstrar superiores. Da mesma maneira que as primeiras experiências capitalistas, antes do capitalismo se transformar em algo dominante. Hoje, em 2026, nós já estamos vendo uma segunda onda de experiências socialistas, porque aquelas experiências do século XX, Revolução Russa, né, todo o leste europeu, as próprias repúblicas soviéticas dentro da Rússia, né, que compunham ali a União Soviética, Cuba e etc. Ora, elas vão ter muitas coisas importantes que a gente defende, mas elas não conseguiram ser superiores ao capitalismo. Elas conseguiram ser derrotadas no plano político pela pressão externa, que impediu o desenvolvimento de uma sociedade superior. Ela não sendo superior, o que aconteceu com ela? Ela sucumbiu. Claro. Assim como as primeiras experiências capitalistas. Agora a gente está diante de uma nova leva de experiências socialistas, né? Que basicamente China e Vietnã. Vietnã ninguém fala. Mas quando você olha para o Vietnã, que tem uma economia parecida em alguma medida com a da China, e que também é uma experiência socialista, também passou por uma revolução comunista, também é administrada pelo Partido Comunista, o Vietnã está crescendo há mais de 20 anos, está reduzindo a desigualdade social, está se industrializando, ou seja, o Vietnã está produzindo um mini milagre ali na Ásia, sendo que o Vietnã é aquele mesmo que nos anos 70 foi devastado pelos Estados Unidos. No Laos, ali do ladinho, tem mais bomba do que gente. Sim. De tanta bomba que os caras Estados Unidos fazem casas de bomba. Ou seja, nós estamos falando de um país que foi destroçado. Nós estamos falando de uma região inteira, né? E hoje cresce tanto. Qual é o milagre? O milagre é uma nova forma de realizar o arranjo de relações de produção num socialismo do século XXI. O grande expoente é a China. Eu só gosto de lembrar do Vietnã para dizer que a China não é a única que está fazendo. E o que acontece hoje na China? Hoje, a China já está provando para o mundo ocidental que ela tem relações de produção superiores. Tá? O que acontece na China? A China tirou quase 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. A China produziu um crescimento brutal das suas áreas urbanas sem construir uma única favela. Todo mundo capitalista, quando houve a grande explosão urbana, houve também um processo de favelização. No mundo todo, mesmo no mundo desenvolvido. Na China não tem favela. Não tem planejamento urbano lá, impede a existência de favelas. Então veja, o que a China está fazendo é algo que nunca foi feito por nenhuma experiência capitalista. Todo o planejamento da indústria chinesa, para quem gosta de dizer que a China é meramente capitalismo, as pessoas têm que entender o seguinte: nenhuma empresa se desenvolve na China sem a orientação do Partido Comunista Chinês. Nenhuma área do conhecimento ou área de mercado cresce se não for do interesse do Partido Comunista Chinês. E o Partido Comunista Chinês trabalha com uma forma de democracia completamente diferente da democracia ocidental. Aqui no Ocidente, como é que funciona? A gente vota a cada 4 anos, e depois de eleito, o político, ele não deve satisfação a quem o elegeu.
Ponto. É assim. Perfeito. Quem vai estar lá nos corredores da Assembleia, da Câmara, são os lobistas das grandes empresas, que na maior parte das vezes, inclusive, redigem os projetos dos próprios deputados. Lá na China não funciona assim. O deputado não trabalha em Pequim. Ele vai a Pequim poucas vezes do ano. Ele trabalha onde? Na base onde ele foi eleito. E não tem essa eleição onde o povo vota diretamente em políticos A, B ou C, ou do partido A, B ou C. Embora existam pelo menos 7 partidos na China, mas o principal é o comunista. Funciona assim. O que é votado a nível de bairro, de cidade e de país são as demandas da população para aquela localidade. Então, vamos supor assim. O Partido Comunista, numa cidade pequena, estabelece um plano de desenvolvimento para aquela cidade para os próximos 4 anos. Aí, então, é indicado um administrador do Partido Comunista para essa localidade. Qual é o papel deste administrador? Estou simplificando, tá? Porque não é uma pessoa, é um processo, tá? Mas só para ficar mais didático. Ele tem um prazo e tem uma meta. A meta estabelecida pela própria comunidade. Se ele não bate a meta dentro do prazo, ele perde o emprego. Se ele bate a meta dentro do prazo, com êxito ou antes do prazo, ele passa a ser visto como alguém a ser promovido do partido. Então veja, poxa, eu peguei uma cidade, sei lá, Osório, de onde eu vim agora, 50 mil habitantes. E aí eu ganhei ali uma lista de tarefas para fazer. Ó, cara, aqui, ó, tu vai ser o responsável por desenvolver isso aqui em Osório nos próximos 4 anos. Mas eu matei a charada em 2 anos. Os caras vão dizer, porra, mano, você é bom. Então é o seguinte, agora nós vamos te dar Canoas, que é bem maior e bem mais complexo. E tu vai ter lá a lista de prioridades, a lista de coisas que tu tem que fazer em Canoas. Se eu mandar bem em Canoas, eles vão me dar... Não, agora tu vai fazer o Rio Grande do Sul, cara. Olha. Então veja, para tu chegar na posição do Xi Jinping, tu tem que ter passado por todo esse caminho. O Xi Jinping passou por todo esse caminho. Olha, quer dizer, desde a geração anterior a dele, né, o pai dele já era do Partido Comunista. Então eles vêm crescendo dentro do partido como uma carreira. Então eu costumo dizer que lá na China existe a verdadeira meritocracia. Pelo menos dentro do Partido Comunista. Sim. Veja, você está votando no nome A, B ou C? Não. Não. Embora isso também aconteça, tá? Também há a eleição de quem é o representante do bairro. Mas são coisas separadas, tá? Mas eu te pergunto, o que é mais democrático? O que realmente interessa para a população? Interessa para a população se o fulano é A, B ou C, X, Y ou Z, ou se as demandas das pessoas, aquilo que elas de fato querem que aconteça na comunidade, na cidade, no país, está acontecendo. Claro. Eu penso que é muito mais interessante as pessoas verem a melhora da qualidade de vida. Uma das coisas que mais incomoda os ocidentais quando vão para a China é o seguinte, porque a galera diz assim, pô, mas você não pode criticar o governo, né? Por que e aí, critica o governo aí para eu ver. Aí a pessoa diz assim, mas pra que eu vou criticar se tá bom? É verdade, né? Entendeu? Pra que eu vou criticar? Sim. Mas eu vi o Elias é especialista em China, não é? Sim, mais de 20 anos de estudo. É um monstro em China, né? Ele disse que as pessoas podem falar do governo, não tem nenhum problema, pode. não tem. Óbvio que isso é um mito que os caras criam. É um mito, absolutamente. O que não pode é acontecer o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, qualquer parlamentar, ele tem uma imunidade ali que lhe garante poder falar um monte de merda. Qualquer coisa. Vamos falar no português bem claro. Um monte de merda. Então um cara vai lá e bota nas suas redes, faz toda a sua campanha falando fulano é ladrão, fulano isso, fulano aquilo. Na China não pode isso. Não pode falar nada assim, tu não pode atacar nem um outro membro do Partido Comunista, qualquer membro do Partido Comunista com base em ilações. Isso é vedado, não pode. Até porque eles têm uma rígida, que eu até tenho críticas a essa parte, estrutura de punição para corrupção. Lá, o corrupto toma um tiro na cabeça. Olha, cara. Entendeu? É isso, sim. Não é tão ruim, né? Entendeu? Assim, eu não sou muito dessa linha, mas, enfim, tem isso lá também. Tem várias coisas a melhorar na China, sabe? Assim, a própria comunidade LGBT... Tem muita falta de direitos, os direitos civis lá ainda são atrasados em relação a alguns lugares do Ocidente. Tem algumas questões também relacionadas a direitos humanos dentro do sistema prisional, por exemplo, pena de morte eu sou contra, ainda existe, sabe? Tem lá pena de morte. Então veja assim, tem várias questões, mas assim, quando é para olhar para a China,
todo mundo critica essas coisas. Perfeito. Né? Quando é para olhar para as experiências capitalistas, aí a galera passa pano para essas coisas. Entende? Que é aquilo que a pergunta que tu fez antes, que no fim eu acabei não respondendo. É que, poxa, se eles usam a questão moral e a gente não, eles não estão ganhando, é justamente por causa disso. Quando você vai ouvir uma crítica do comunismo, o que é a crítica do comunismo? Pô, o comunismo matou milhões. Né? É isso que eles vão dizer. Poxa, Stalin matou milhões. Tá? Primeiro que isso é uma meia-verdade. Há quem diga que matou pouco, né? Eu não vou dizer isso, porque dá para fazer no campo da brincadeira, do meme, eu até faço, beleza. Mas como a gente tá tendo um papo sério aqui, o papo é o seguinte. Sim, mas por exemplo, quantos milhões morreram só na Índia colonial britânica para desenvolver o capitalismo na Inglaterra? Quantas pessoas morreram só no Congo belga, né, para desenvolver o capitalismo na Bélgica? Quantas pessoas morreram na expansão pro oeste e toda a chacina indígena durante a Revolução Americana, no estabelecimento do capitalismo nos Estados Unidos? Então veja, aí são dois pesos e duas medidas. Quando você pega uma experiência comunista, que, enfim, a primeira da história, que é óbvio, cheia de imperfeições, justamente por ser a primeira da história, carregando todos os problemas do passado e de toda a sua história, aí você é super rígido para fazer uma avaliação moral disso. Aí quando você olha para a história do capitalismo, você esquece tudo isso. Você esquece toda a escravidão africana, que ajudou a desenvolver todas as potências capitalistas do mundo. Ninguém para pensar no seguinte, nós temos mais ou menos 200 países no mundo, mais ou menos 20 desenvolvidos, quase todos na Europa. Quer dizer então que o europeu é melhor que o resto do mundo? É verdade, né? Sim. Quem tinha essa ideia de que o europeu era melhor do que o resto do mundo era o Hitler. Né? É isso que ele tinha, né? Essa ideia dele. Nós somos... Por que aqui está a riqueza? Porque aqui existe um povo superior. O marxista vai olhar para isso e vai dizer, não, só um pouquinho. Esses países que hoje são ricos na Europa eram as potências colonialistas. E isso não é por acaso. Eles, ao se desenvolver, eles subdesenvolveram as potências do sul global. Então hoje, quando a gente olha para o mundo, poxa, por que a riqueza está na Europa? Eles são melhores que os outros? Nós partimos da ideia de que ninguém é melhor do que ninguém. Perfeito. Gente boa e gente ruim tem em tudo que é lugar. Exatamente. Entendeu? Não é uma questão de europeu, de americano, de asiático, de africano, não. Vai ter gente boa e gente ruim em qualquer lugar do mundo. Então, se a gente faz uma avaliação moral, nós vamos ficar, pô, fulano é bom, fulano é mal, mas numa época da vida ele era bom, depois ele virou mal. Fica uma coisa assim que não explica a realidade. Perfeito. A gente tem que procurar uma explicação material para as coisas. O que realmente produziu o mundo que a gente tem. E ao longo da história vai estar cheio de gente boa e de gente má. Perfeito. Então não é isso que explica. Sim. Então, quando os nossos inimigos políticos vão criticar o comunismo, eles têm sempre que fazer uma crítica moral a gente. Eles têm que falar sempre de corrupção, ou de burocratização, ou de ausência de empatia, de direitos humanos e tal. Por quê? Porque eles não podem fazer a discussão material, econômica, sabe? Porque se eles for fazer essa discussão, eles não têm como negar a desigualdade. Eles não têm como negar sequer a ineficiência do capitalismo. Eles adoram dizer que o capitalismo é extremamente eficiente. Eu acho que é justamente o contrário. O capitalismo ele só é eficiente em uma coisa. O capitalismo só é suficiente em reproduzir o capital, em gerar lucro. Porque para todo o resto, ele não é bom. Se, ao gerar lucro, ele melhora algumas coisas na nossa vida, bom que aconteceu. O objetivo não era esse. Porque, veja, se o capitalismo fosse eficiente, nós não ia jogar toneladas de comida fora todo dia enquanto as pessoas passam fome. Se o capitalismo fosse eficiente, não ia ter um monte de prédio e casa vazia com um monte de gente morando embaixo da ponte. Se o capitalismo fosse eficiente, nós não íamos gerar guerra interimperialista por disputa de territórios, de matérias-primas, de mercados consumidores. Então, veja, o capitalismo ele é cheio de problemas. Ele só é muito bom em reproduzir o lucro. Se o capitalismo fosse bom, ele não criava necessidades artificiais na gente para poder vender mercadoria para gente. Que a gente não precisa. Exato, a gente é cheio de vontade de ter coisas que a gente não precisa, justamente porque eles precisam vender para a gente reproduzir o capital, enquanto que um monte de coisas que a gente precisa, a gente acaba não tendo acesso, justamente porque não reproduz o capital, não é útil para o burguês. Então, não é eficiente. O que a gente quer... Aí, voltando lá para o início do nosso papo, é desenvolver uma sociedade superior. Perfeito. Que não seja totalmente guiada pelo lucro, sabe? Que seja guiada pela utilidade, pela eficiência,
pela melhor distribuição da riqueza, sabe? Veja, Marx dizia que era necessário a superação do capitalismo e, portanto, a passagem pelo capitalismo. Porque antes do capitalismo nós tínhamos um problema real, que era a escassez. O capitalismo, ao perseguir o lucro, ele vai aumentar brutalmente a produtividade. Aumentando a produtividade, a gente acabou com o problema da escassez. Hoje a escassez é artificial para que as coisas sigam sendo vendáveis, né? Porque se as coisas são abundantes, claro, não tem valor no mercado, né? Mas hoje a capacidade de produção que a gente tem, ela já é suficiente para que não exista mais escassez para ninguém. Então veja, se não fosse o capitalismo desenvolvendo as forças produtivas a ponto da gente superar a escassez, nós não teríamos as condições materiais para avançar para o socialismo. Então vejam, o capitalismo constrói as bases materiais para a sua própria superação. É isso que diz a nossa teoria. Então veja, hoje o capitalismo já produziu isso. Então foi importante passar por esse período também. Sim, porque nós não podemos negar o movimento da história. Perfeito. Entendeu? Nós não somos idealistas. Claro. Para nós a questão, o capitalismo é um dado da realidade, ele está posto. Ele se impôs sobre o feudalismo, se tornou dominante e desenvolveu forças produtivas, aumentando a nossa produtividade. Bacana. Só que isso tem um custo social. Qual é o custo social disso? A concentração da riqueza, a concentração do poder político, que é o que acaba acontecendo. Então hoje o que a gente tem? A gente tem um buraco cada vez maior entre os muito ricos e os pobres. Há uma pauperização constante, cada vez maior da classe trabalhadora, enquanto há uma acumulação absurda entre os mais ricos. E essa acumulação de poder econômico vira a acumulação de poder político. Ou seja, quanto mais dinheiro, mais poder, e quanto mais poder, mais eles vão determinando toda a estrutura do Estado a servir os seus próprios interesses. E isso acaba criando contradições que vão tornando a vida do trabalhador cada vez mais difícil. Perfeito. Entende? Então, o que a gente diz é, olha, tudo bem, o capitalismo produziu as condições materiais da sua superação com a sua produtividade. Só que se a gente não superar esse modo de produção, essas contradições vão tornar cada vez mais brutal a vida de quem trabalha. Então, essa classe que hoje é a que carrega nos ombros o capitalismo, é ela que é a classe revolucionária. Então é ela que vai ter que derrubar o poder político dos capitalistas para construir uma nova forma de organização, como era a burguesia lá atrás. Perfeito. Quando, na época da monarquia, quem é que carregava nas costas a produção e toda a inovação e a superioridade das relações de produção? A burguesia. A burguesia que estava sendo oprimida. Então a burguesia era a classe revolucionária. E ela conseguiu fazer as suas revoluções. Agora, onde é que está depositado esse antagonismo? Na classe trabalhadora. Perfeito. Então agora quem é que deve fazer a revolução? A classe trabalhadora. Só que ter esse papo é muito difícil porque a maior parte das pessoas já parte do entendimento do comunismo completamente cheio de espantalhos, perfeito, preconceitos. Humberto, o comunismo é o fim daí? Não. Entende? Ou ele vai ser superado depois? O que tu acha em relação a isso? Legal essa tua pergunta, cara, porque olha só. Um dos chavões do marxismo é o seguinte, né? A história da humanidade é a história da luta de classes. Perfeito. Mas o que ele está querendo dizer isso? Ele está dizendo assim, até então, ele vai dizer que existe uma história que vai desde a Revolução Neolítica, que é o surgimento da propriedade privada, e, portanto, o surgimento das classes sociais e da luta de classes, até o capitalismo. Essa é uma história continuada. Tá. Ou seja, o capitalismo é o produto histórico da Revolução Neolítica. Vou tentar explicar melhor. A Revolução Neolítica foi um momento da história da humanidade que a gente deixou de ser coletivista. O Marx chamava de comunismo primitivo. Tá. O que era o comunismo primitivo? Nós vivíamos numa horda primitiva, um bando de caçadores-coletores nômades. Vivemos assim durante milhões de anos. Em dado momento, vai haver um choque, né, de diferentes formas de organizar o trabalho, de grupos diferentes que perambulavam pelo planeta. E desse choque vai surgir relações de produção diferentes. Por exemplo, vai haver a privatização da terra e da família, no mesmo processo. Quando acontece a privatização da terra, existe uma divisão social do trabalho. Acontece mais ou menos assim, cada um passa a fazer aquilo que sabe fazer melhor. Então se divide o trabalho.
Nessa de dividir o trabalho, vai ter um grupo que vai sair privilegiado, que é o grupo responsável por fazer a segurança de todo o resto. Ou seja, os mais fortes. Tá. Aqueles que trabalhavam com a caça, com caça de grandes animais, que tinham, portanto, as armas. Esse grupo, então, nessa divisão, ele vai ter, entre aspas, tá? Estou simplificando aqui, um privilégio. Tá. Porque ele não está envolvido no trabalho produtivo. No entanto, o seu trabalho é importante para que haja trabalho produtivo. Então, alguém está trabalhando para esse, entre aspas, soldado comer. Ou seja, esse soldado se transformou no dominante. Como tudo depende dele e ele não está envolvido no trabalho produtivo, tem gente trabalhando para ele. Isso vai evoluir para uma sociedade de classes. Ou seja, vai ter aqueles que trabalham no trabalho produtivo e aqueles que não trabalham, porém, são os responsáveis pela estrutura política que domina a sociedade. Ou seja, nasce aí a sociedade de classes. Então passa a ter na sociedade aqueles que mandam, aqueles que obedecem, aqueles que vivem do próprio trabalho, aqueles que vivem do trabalho dos outros. Isso é a Revolução Neolítica. Tá, perfeito. De lá para cá, esse modelo de sociedade baseada em classes sociais, ele vem se transformando ao longo do tempo e se especializando. Então nós vamos ter ali a servidão coletiva, que vai ser a primeira forma de organizar o trabalho, né, que Marx vai chamar lá de modo de produção asiático. Depois nós vamos ter o escravismo greco-romano. Depois nós vamos ter o feudalismo. E finalmente o capitalismo. Ou seja, este é um processo de longa duração de desenvolvimento das sociedades baseadas na propriedade privada. Então, para nós, o que é o capitalismo? É a mais bem acabada, até então, sociedade baseada na propriedade privada. Então, a história da humanidade, como a gente conhece hoje, ou seja, de uma humanidade que se constituiu em sociedades de classe, é a história da luta de classes, ou seja, da história do embate entre a classe explorada, seja lá o servo, seja o escravo, seja o trabalhador, e a classe dominante, seja a nobreza, seja o senhor feudal, seja o capitalista. O que o Marx chama de fim da história seria o quê? Seria o fim dessa história. Quando a gente conseguir desenvolver uma sociedade comunista, vai definhar o Estado com o definhamento das classes sociais, e quando acontecer o desaparecimento das classes sociais, nós não vamos ter um mundo sem problemas, nós não vamos ter um mundo que não vai mais mudar. O que vai acontecer? Nós vamos ter outros problemas. O que não vai existir nessa sociedade são os problemas do capitalismo. Perfeito. Quais problemas vão existir? Ora, a gente não tem bola de cristal. Claro, ainda não se sabe. Sabe, como é que isso vai evoluir depois? Ora, a gente não sabe, não nos interessa. O marxismo não é uma ciência para prever o futuro, não, viu? Não tem nada a ver com isso. A galera fala que é uma utopia o que a gente faz. Não é, sabe por quê? Porque a gente não está propondo um fim. A gente não está dizendo assim, olha, isso vai acontecer para nos libertar de todos os males. Não, é uma questão material. Olha, se nós desenvolvermos relações de produção superiores, vai acontecer como aconteceu em todos os episódios do passado. Relações de produção superiores dominam relações de produção inferiores. E ao acontecer isso, nós vamos ter uma reformulação da sociedade. O que vai acontecer daí em diante? Bom, aí a gente não sabe. A gente sabe o quê? Nós vamos ter uma sociedade que não se baseia na exploração, nós vamos ter uma sociedade que não tem classes sociais. Quais serão os problemas dessa sociedade? Para onde que essa sociedade vai rumar? Bom, aí isso já não nos interessa mais. O nosso problema é com as contradições do capitalismo. Tá. Entende? Então, assim, é uma proposta de superação das contradições do capitalismo. O que vai surgir depois? A gente não tem bola de cristal. Tá, Esse é o grande negócio, entendeu? Claro. Então, assim, não é uma utopia no sentido da gente realizar o mundo perfeito. O comunismo não vai ser perfeito. Isso é importante que não vai ser perfeito. Exatamente. O comunismo não vai ter os problemas do capitalismo. Não vai ter o homem explorando o homem. Vai ter os problemas do comunismo. Perfeito. Quais eles são? O Marx nunca estudou o comunismo, cara. Esse é o negócio. Olha só. As pessoas acham que o Marx escreveu sobre o comunismo. O Marx escreveu sobre o capitalismo. Claro, e como superar ele. Sobre a superação do capitalismo e não sobre o comunismo em si. O grande objeto de estudo da vida do Marx foi o capitalismo. Olha só. Ele era interessado sobre o capitalismo. E ele, como materialista, ele não podia estudar uma coisa que não existe. Perfeito. Então ele estudou o quê? O capitalismo. E ele chegou à conclusão, ó, o capitalismo é produtivo pra caramba, o capitalismo superou o feudalismo porque ele é melhor em termos de organização das relações de produção, o capitalismo produz
Na época dele ainda não, mas ele já vislumbrou isso. Tá. O capitalismo vai produzir abundância material. Só que essas virtudes vão vir acompanhadas de contradições. E assim como o capitalismo vai se desenvolver por um lado, essas contradições vão se desenvolver por outro. Então é uma questão. Se a gente precisa superar essas contradições, porque vai chegar um ponto que elas vão ficar insustentáveis, nós temos que superar o capitalismo. É só isso que o Marx diz. Perfeito. O Marx vai dizer assim, olha, se você quer se livrar dos problemas do capitalismo, Sim. o caminho é esse. Sem paixão, né? Não é sobre... O Marx não é sobre paixão, Não, ele viu os é sobre problemas. ciência. Isso, sobre ciência. A briga deles era com os Perfeito. socialistas utópicos e com os anarquistas, porque na visão dele, ambos eram idealistas. Né? Os socialistas... já eram mais apaixonados. Claro, os socialistas utópicos queriam que existisse uma burguesia bondosa. Que os capitalistas iam entender que eles estão ferrando com o planeta e estão piorando a vida dos trabalhadores e vão dizer, não, cara, não precisa ser tão bilionário assim. Quem sabe a gente não. Isso não aconteceu. Os anarquistas achavam que a própria evolução do capitalismo geraria o colapso do capitalismo pela sua disfuncionalidade. E nós voltaríamos à nossa natureza coletivista. Isso nunca deu pinta de começar a acontecer. Tá. E o que o Marx diz é justamente o contrário. Se a gente não se organizar, não vai cair, não. Porque eles podem estar já disfuncionais, eles podem estar já gerando guerra, eles podem estar destruindo o planeta. Não vai acontecer. Por quê? Porque o capitalista também não é livre. Ao capitalista resta reproduzir o capital. Então, o capitalista ele não tem opção. É o capitalista, o caso do Owen que eu falei lá da Inglaterra. Sim. Não, eu vou ser o capitalista bonzinho. Eu vou ganhar menos que os outros. Vai ser engolido. Os outros que não fazem isso vão te patrolar e tu não vai ter opção. Entendeu? Humberto, e agora tu traz bastante exemplos assim da China e tal. Caso tu te eleja, né? E eu espero sinceramente que isso aconteça. Como tu acha que é possível trazer alguns exemplos efetivo, daí eu digo efetivamente lá, tu trabalhando como deputado estadual? Sim, cara. Por exemplo, assim, o principal mote da minha campanha vai ser o desenvolvimento das forças produtivas no Rio Grande do Sul com a melhora da renda. Eu ainda não pensei no slogan. O slogan provisório é tipo assim, renda boa. Tá. Né? Porque se eu falar que eu quero só o desenvolvimento, eles vão achar que eu sou um cara de direita. Até porque a galera não entende que o comunista também quer desenvolver. Exatamente. Né? Então, qual é a minha ideia? Veja, o Rio Grande do Sul está numa situação terrível, cara. Tá? Se a gente olha para a questão demográfica dos 3 estados do sul do Brasil, o Rio Grande do Sul é o único que está diminuindo. A economia do Rio Grande do Sul está estagnada há 20 anos. O Rio Grande do Sul era a 3ª economia do Brasil. Né? O Rio Grande do Sul cresceu muito rápido no final do período colonial ali, e sobretudo no período borgista e depois no período varguista. O Rio Grande do Sul se constituiu como uma potência industrial. O Brasil chegou a ter uma indústria do tamanho da indústria da China nos anos 80, até maior, na verdade. E o Rio Grande do Sul tinha uma grande densidade industrial. Nós tínhamos polos industriais. O Rio Grande do Sul era um estado, entre aspas, rico comparado com o resto do Brasil. Há 20 anos que o Rio Grande do Sul não cresce. As nossas indústrias estão fechando. Está acontecendo uma reprimarização da nossa economia. Então o que cresce no Rio Grande do Sul é o agro. Eu não tenho nada contra o agro. Só que o que gera postos de trabalho em maior volume e com melhor renda é a indústria. Sim, sem dúvida. Então, se você reprimariza a sua economia, que o Rio Grande do Sul está fazendo, o que acontece? Você concentra riqueza, então o latifundiário fica muito rico, mas os postos de trabalho com salários melhores diminuem. Então, você acaba tendo uma economia de padariazinha, de Uber, de lojinha, que vai pagar muito mal. Então, está acontecendo o que no Rio Grande do Sul? Um êxodo. As pessoas estão abandonando o Rio Grande do Sul e indo para outros estados tentar ganhar a vida. E por que tudo isso está acontecendo? E onde é que entra a inspiração da China? Eu, como um deputado estadual, os deputados estaduais eles são os responsáveis pelo orçamento do estado. Por criar as diretrizes orçamentárias do estado, ou seja, destinar as verbas, determinar as dotações, sabe? Elencar qual o dinheiro que o estado vai ter e para onde esse dinheiro está indo. Então, o meu principal objetivo como deputado estadual vai ser fazer uma disputa do orçamento público para o desenvolvimento do estado. E o que significa isso? Obras de infraestrutura e desenvolvimento, política industrial. Esse é o meu foco aqui no estado. Por quê? Porque é o que a China faz.
Por que a China cresce tanto? Porque lá eles têm um foco em infraestrutura e em desenvolvimento da indústria. Só que para haver infraestrutura e desenvolvimento da indústria tem que haver orçamento. Isso não é bobagem. Então, o meu objetivo como deputado estadual, entre vários outros, tá? Mas só para puxar para esse lado da inspiração na China, é fazer uma disputa por orçamento para que o Rio Grande do Sul volte a investir em infraestrutura. Por exemplo, a maior parte das cidades do Rio Grande do Sul não tem saneamento básico. Eu vivo a vida inteira no litoral. No litoral, ou você tem um sumidouro, ou você joga o dejeto da sua casa numa lagoa ou no mar. Poxa, nós estamos no século XXI. Existia um tipo de esgoto cloacal em 1500 no México, quando os europeus chegaram aqui. Em 2026, as praias do litoral norte do Rio Grande do Sul não tem, a não ser um pedacinho em Capão, em Torres e outro em Tramandaí. Entende? Então, assim, nós temos que produzir infraestrutura, porque com infraestrutura melhor, você atrai indústria. Vou te dar um último exemplo. Eu sei que eu falo pra caramba, mas assim, qualquer coisa você me corta. Não, aí, não, tá? mas eu tô gostando, porque em cima de Por exemplo, por que Santa Catarina cresceu tanto nos últimos anos? Nível de produto em Santa Catarina. Porque o catarinense é mais trabalhador que os outros? Isso é um argumento racista. Sim, perfeito. Você entende? Ah, não, então tem uma raça melhor de gente e uma raça pior de gente. Sabe? Ah, não, eles são moralmente superiores ou... Não, não é por isso. O que aconteceu em Santa Catarina é que os governos do PT duplicaram a BR-101. A BR-101, ela cruza Santa Catarina de norte a sul, cruzando todas as principais cidades de Santa Catarina. Então você faz uma obra mastodôntica que custa bilhões de reais. Esses bilhões de reais, eles são rasgados? Não. Esses bilhões de reais, eles são jogados no mar? No vento? Não. Esses bilhões de reais estão enterrados na BR e nas margens da BR. Perfeito. Isso é desenvolvimento na veia. Isso, entendeu? É aquilo que eu falei para ti na outra vez que eu vim aqui. O déficit público, ele é... Isso é uma relação contábil. Sim. O superávit privado. Perfeito. Entendeu? Claro, sem dúvida. Claro, então pensa, se o governo federal chegou ali e gastou 1 bilhão ali, onde é que tá esse 1 bilhão? Tá na mão privada. Tá ali. Perfeito, tá ali. Tá ali. Exato. É isso que eu tô dizendo. Então, hoje, quando você olha todas as cidades que se desenvolveram em Santa Catarina, que puxam o PIB de Santa Catarina, claro que também tem o meio oeste, tem, mas basicamente são cidades nas margens da BR-101. Olha só. Entendeu? Então, veja, foi feito um investimento público ali que produziu um superávit privado, ou seja, um crescimento da economia. Perfeito. É o que a China faz há 20 anos, Coutinho. Olha só. Por que o liberal olha para a China e diz que a China vai quebrar? Porque eles são cabeça de planilha e eles acham assim, olha, o governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso é uma bobagem. A China não dá bola para isso há mais de 20 anos. Olha só. Então a China está fazendo o quê? A China está metendo marcha. Metendo marcha o quê? Levanta prédio, levanta obra, e abre estrada e constrói trem de alta velocidade, e constrói porto, e constrói aeroporto, e constrói esgoto, e constrói usina. Tá rasgando dinheiro? Não, cara. Porque tudo isso que ela tá construindo, ela precisa comprar ferro, ela precisa comprar concreto, ela precisa de energia, junto, ela precisa de trabalhador, trabalhador ganha salário do trabalhador ele gasta no mercado, ele compra apartamento, ele compra carro. E aí aquilo que a China tá gastando ali, tá fazendo a economia da China crescer. Então, é mais ou menos por aí que eu penso em ajudar o Rio Grande do Sul. Tá. Não só com isso, mas só para responder a tua pergunta em relação à comparação com a China, né? Ou seja, se a gente faz uma disputa pelo orçamento e abre um espaço para que haja investimento público de verdade em infraestrutura do Estado, e a gente consegue fazer um projeto de desenvolvimento da indústria, nós vamos começar a gerar emprego bom no Rio Grande do Sul. Perfeito. Veja, olha só, eu sou aqui um comunista e o que eu estou falando para ti? Eu estou dizendo que eu estou defendendo o desenvolvimento do capitalismo no Rio Grande do Sul. Mas então, veja bem, cara, eu anotei aqui, olha só, porque eu te falei que hoje eu ia te provocar, né? E eu anotei exatamente isso, tu chegou no ponto que eu queria. Porque quando tu fala em política industrial, tu tá trabalhando nesse caso também para o capital, para o capitalista. Claro. Eu ia te fazer, não há um contrassenso, essa era a pergunta, entendeu? Alguma. Tu viu como tu alcançou? Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Mas é muito bom o papo, porque eu acho que muita gente... Para esclarecer, exatamente. As pessoas não têm noção. Veja, o Marx achava que a revolução ia ser na Inglaterra. Por quê? Porque era onde o capitalismo estava mais desenvolvido. O Lenin, quando eles fazem a revolução na Rússia, ele vai fazer a NEP, a nova
política econômica da Rússia. Qual era o objetivo da NEP? Desenvolver o capitalismo na Rússia. Porque eles achavam que faltava capitalismo na Rússia. Então, veja, não há contradição nenhuma. Tudo isso que eu estou falando para ti aqui é no sentido de desenvolver o capitalismo no Rio Grande do Sul. Isso. Percebeu? Claro. Só que, claro, eu como sou uma pessoa que tem uma preocupação com os trabalhadores, a minha ideia é desenvolver um capitalismo que melhore a qualidade de vida do trabalhador. Do trabalhador. Porque, veja, qual é o problema do Brasil? Agora vamos entrar num papo legal aqui, que eu acho que eu não falei em nenhum podcast. Que é o seguinte, o Brasil não teve a sua revolução burguesa. Lembra que eu falei pra ti? Poxa, Sim. né? Tu tinha a nobreza, a burguesia era a classe, entre aspas, explorada, que mantinha nas costas todos os privilégios da nobreza. Perfeito. Essa burguesia, ela acumula forças e faz a sua revolução. Então nós vamos ter a chamada Era das Revoluções Burguesas. Então vai ter a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana. São todas revoluções burguesas. No Brasil não aconteceu esse processo. Por quê? Porque na época que a burguesia era a classe revolucionária aqui no Brasil, a disputa dos liberais, que eram os revolucionários que defendiam o capitalismo, era contra os conservadores. Dessa disputa, o que aconteceu? Os nossos liberais perderam. Então, os nossos liberais revolucionários do século XVIII, XIX, não acumularam forças para fazer uma revolução no Brasil. Olha. Não teve uma revolução burguesa no Brasil. Os conservadores, que eram monarquistas, ganham politicamente. E aí o que aconteceu? Como é que o capitalismo apareceu no Brasil? Houve uma transição burguesa. O que quer dizer isso? Aquele conservador que era monarquista, ele se transforma num capitalista. Entendeu? Ele não fez uma revolução para chegar ao poder. Ele estava no poder, mas aí no mundo o capitalismo dominou. Claro. E aí ele se adaptou ao capitalismo do mundo. Só que isso tem implicações. Quais são as implicações disso? A nossa burguesia, ela não depende do nosso mercado interno. Então, essa nossa burguesia, ou seja, aquele conservador que se aburguesou, certo, ele tem a sua riqueza, a sua fortuna, associada à relação que ele tinha desde a colônia com o estrangeiro. Então veja, o Brasil ele é o quê? Agroexportador, latifundiário. Claro. Ou seja, os nossos ricaços de hoje tem pouco industrial, cara. O Brasil não tem uma indústria nacional. Entendi, tu não tem uma burguesia nacional, sabe? Ah, não, nós temos uma indústria forte que depende do nosso mercado interno. Não, quem é o nosso ricaço? O nosso ricaço está no agro. E o que interessa para ele? Se ele vai conseguir exportar soja, se ele vai conseguir exportar proteína, se ele vai conseguir exportar minério. É isso. Então, se o Brasil tá na merda, se o brasileiro tá ferrado, sem dinheiro, desempregado, claro, porque para ele é exportação ele vende que para fora. Essa relação de país agroexportador que produz só matéria-prima e nada industrializado vem desde a colônia, porque essa era a relação econômica do Pacto Colonial. Porque é o mesmo cara. É o descendente desse cara. É o mesmo cara. É o descendente desse cara. Que era, Nós que nunca tivemos reforma agrária. Era nobreza lá e ele só pulou cara, o barco. Pega a família do Dória, por exemplo. Cara, tu chega nas capitanias hereditárias. Olha cara. só. Tu chega nas capitanias hereditárias. Entendeu? Então o que acontece? Como não houve uma revolução burguesa, nós não temos uma burguesia nacional. Se nós tivéssemos tido uma revolução burguesa, nós íamos ter uma parcela dominante da nossa burguesia que o que interessa é o nosso mercado interno. Ou seja, é uma outra burguesia, uma burguesia que dependeria, por exemplo, de um trabalhador com uma renda melhor, que dependeria de uma menor desigualdade social, entendeu? Que é como é nos países desenvolvidos. Tu pega os países capitalistas desenvolvidos, o que é mais forte? A classe média. Se tu pegar a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Islândia, a Alemanha, são todos países capitalistas, né? Mas o que é muito mais forte lá do que aqui? Lá a classe média é mais forte. Você tem uma desigualdade social menor. Você tem um maior poder aquisitivo do trabalhador. Classe média é classe trabalhadora. Perfeito. Né? Porém, se ela tem mais poder aquisitivo, ela está comprando da indústria, ela tem uma indústria local. Nós não temos nem isso no Brasil. A nossa burguesia, ela é entreguista desde sempre. Ela nunca rompeu o cordão umbilical com a sua dependência dos Estados Unidos, da Europa, do mundo chamado de desenvolvido. Então veja, quando um comunista que nem eu fala em desenvolver o capitalismo no Brasil, é no sentido de romper este cordão umbilical.
Entende? É no sentido Entendi. da gente ter uma economia que seja capaz de pagar melhores salários. Perfeito. Claro, isso não é contraditório com a luta pelo comunismo, não. Porque eu trabalho com politização. Politização. Que nem eu falei no nosso outro papo. Eu aposto Perfeito. na inteligência das pessoas. Então vejam, o que eu quero demonstrar para as pessoas é, olha, nós precisamos criar um movimento comunista. E o movimento comunista, ele depende que haja consciência de classe. O que é a consciência de classe? É o trabalhador se perceber enquanto classe e perceber qual a razão dos seus problemas. Ou seja, a razão dos seus problemas, a raiz dos seus problemas. Por isso que a gente se diz radical. Radical Sim. vem de raiz. Tá. Raiz no sentido de qual é a raiz dos problemas. A gente não é radical porque a Sim, gente é sim. muito louco ou porque a gente é extremista. Não, tem muito comunista que é inclusive bem comedido. Não Sim, é o perfeito. guerrilheiro, entendeu? Não é isso. A gente é radical de ir na raiz. Então, se o trabalhador entender a sua posição no mundo, ele vai entender que nós precisamos desenvolver forças produtivas, que a gente precisa de industrialização, Perfeito. que a gente pode fazer uma luta por salário, por melhor emprego, por desenvolvimento, enquanto que a gente vai construindo uma consciência revolucionária e vai organizando os trabalhadores. Perfeito. Para quê? Para quando a gente tiver forças acumuladas suficientes, a gente consiga tomar o poder. Tá, perfeito. Entendeu? Que é o que a própria burguesia fez lá atrás. Então não há contradição nenhuma. Tá, O nosso papel nas eleições, mas não só, é também ajudar na educação do trabalhador. que é muito importante. É isso. Tá. Humberto, então para o Brasil, ok? Para o Brasil, de acordo com o que tu acabou de falar aqui para nós, para o Brasil seria muito importante passar por um nacionalismo antes. Um nacionalismo econômico. Econômico, exato. Sim. Trazer, antes de passar para o comunismo, passar por esse nacionalismo econômico, ou seja, investir na indústria local, digamos assim, mais nossa do que O objetivo, valorizar a mais, indústria, não a sei se tu me indústria entendeu. ela é uma ferramenta para que a gente consiga mais postos de trabalho com remuneração melhor. Perfeito. Então, Tá. o nosso interesse não é que existam mais capitalistas. Isso é tipo o efeito colateral daquilo Tá, que a gente sim, precisa eu te agora. entendi. O que a gente precisa agora é o quê? É que o nosso trabalhador ganhe melhor, Tá, cara. perfeito. É isso que a gente precisa. Qualidade de vida pro cara. Porque a gente tem que Dignidade, entregar. perfeito. Entendeu? O comunismo, para se tornar um movimento de massas, ele tem que ter resposta. Não funciona a gente dizer para o trabalhador assim, olha, lá no futuro, daqui a 200 anos, quando a gente fizer a revolução, aí vai ficar bom. Cara, isso não cola. Não Tem que pode. acontecer as duas coisas juntas. Porque para o trabalhador é urgente. É urgente, então tem que acontecer as duas coisas. Tem que surgir comunistas dialogando com as pessoas, ajudando na educação do povo, e esses comunistas têm que entregar resultado hoje. Hoje, entendeu? Por que eu decidi ser pré-candidato? Para entregar resultado hoje. Porque veja só, eu estou ajudando a formar um monte de gente que está se entendendo comunista vendo as coisas que eu falo. Se eu chego na Assembleia e eu começo a fazer essa luta que eu disse que eu quero fazer aqui para ti, e isso começa a dar resultado, aquele cara que se descobriu comunista me assistindo vai ver um resultado. Ele vai ver o resultado, ele vai deixar de ser um Uber e vai trabalhar numa fábrica, vai trabalhar menos e vai ganhar mais, e vai associar a existência daquela política industrial ali ao nosso mandato, ao nosso momento. Então a gente está E a melhoria de vida dele. Isso, então vai veja, ser porra, isso aqui perceptível. que eu tô acreditando tá dando resultado. Show. Entendeu? Então é entendi. isso que a gente tem que fazer. Então, assim, dar resultado. O trabalhador e a trabalhadora tem que ver na gente esperança. Perfeito. E a esperança, ela não é um reflexo da nossa moralidade superior. A esperança tem que vir daquilo que nós temos capacidade de entregar. Perfeito. Então, a partir do momento... Por isso que eu digo, a gente é materialista. Olha, não, se a gente começar a entregar mais, as pessoas vão acreditar mais. Sim, sem dúvida. E aí nós vamos ter força Inclusive para no que entregar tu mais fala. ainda. Perfeito, é isso. Tem alguém hoje que esteja num cargo eletivo que tu vê fazendo aquilo que tu pretende fazer? Existe alguém que tu, Tem entenda que tem esteja sim. fazendo? Cara, assim, Mas eu digo aqui, essa pergunta que eu tô te fazendo, eu diria assim, ó, não nichado. Porque hoje a gente tem algumas pessoas, ou sei lá, a maioria, não sei, da esquerda que, por exemplo, trabalha para um nicho, para o seu nicho. Eu digo trabalhando para a totalidade dos trabalhadores. Cara, assim. essa linha que eu sigo de comunismo, ela é
ela é subrepresentada mesmo entre a esquerda. Isso. Mesmo entre a esquerda. Por quê? Por isso que eu te fiz essa Bom, pergunta. primeiro eu quero limpar o terreno. Tem muita gente boa no Congresso Sim. e na Assembleia. Eu não vou citar nome aqui, porque certamente eu vou cometer injustiças, Perfeito. tá? Mas assim, nós temos 500 e poucos deputados, pode saber que tem uns 50 e poucos ali que são pessoas boas, trabalhadoras, honestas, competentes, sabe? Eu não quero ser eu o bonzão e tudo Sim. que veio antes é ruim. Sim. Muito feio fazer isso e é errado. Então eu não vou citar nomes para não cometer injustiça. Só que uma parte da esquerda acabou pegando um atalho, porque veja, eu não queria falar isso, mas vamos falar, né? Bom, deixa pra lá, né? Mas vamos lá. Há muito tempo que a esquerda no Brasil é associada ao PT, porque está no governo há muito tempo. E o PT, embora tenha, assim, avanços, tem muita coisa que a gente tem aqui que defender e comemorar, ele nunca teve uma proposta revolucionária. Então ele sempre... Nunca, né? Não, Só nunca pra teve. deixar Nunca claro, teve. Algumas exato. pessoas do PT, Sim. lá nos anos 80, algumas Mas partes enquanto do PT, partido, sim. enquanto... Não, pelo menos de 2002 para cá, isso ficou aberto ainda Perfeito. mais com a Carta aos Com a Brasileiros. carta aos lá. brasileiros, exato. Então nunca teve uma proposta revolucionária. Então, por mais que o PT tenha conseguido alguns avanços, ele sempre teve uma política muito limitada à política possível dentro do capitalismo, um capitalismo pobre, dependente, que nem o brasileiro. Aí o que acontece? Como não havia uma perspectiva de enfrentamento político para mudar a economia no Brasil, vamos falar coisas claras, o PT nunca tentou acabar com o tripé macroeconômico, o PT nunca tentou dar mais poder de fogo para o nosso Banco Central, para que esse Banco Central pudesse fazer uma política mais parecida com a da China, por exemplo. Porque para fazer isso, teria que enfrentar os interesses mais importantes da burguesia, isso seria uma guerra, teria que mobilizar povo, teria que começar um processo revolucionário. Como não foi essa a proposta do PT, essa parte da economia, o PT sempre meio que, não vamos falar disso, porque se nós começar a falar disso, a galera vai ver a nossa limitação, e aí vai ter uma contradição enorme, vai pegar mal pra gente. Aí onde é que parte da esquerda se escorou? Bom, já que eu não posso falar de economia, que seria a questão dos trabalhadores, da renda e tal, do desenvolvimento, começou a se apegar a questões que são muito importantes, mas que são essas de nicho. Então aí a esquerda vai fazer a luta do movimento negro. Aí a esquerda vai fazer a luta do movimento LGBT. Perfeito. Aí a esquerda vai fazer a luta do movimento feminista. Aí a esquerda vai fazer a luta do movimento quilombola. Aí a gente segmentou as nossas lutas, porque aí dentro desses nichos se consegue os mandatos. Aí a gente elege o representante LGBT, aí a gente elege o representante do movimento negro, a gente elege a representante do movimento feminista. E vejam, por favor, eu não quero ser mal interpretado. Todas essas lutas são importantes, a gente não deve abandoná-las. Perfeito. Tá? Ninguém nega. Eu estou só isso. tentando responder a outra pergunta. Hoje a gente tem representantes da esquerda, mais dentro desses nichos, que fala abertamente em comunismo, que falam abertamente em superação do capitalismo, que fala de uma maneira mais global, mais geral, para todos os trabalhadores. Realmente esses tem muito poucos. Muito Perfeito. poucos. Tá? Mesmo dentro da esquerda, muito poucos. Por quê? Porque a esquerda achou meio que um atalho, ficava meio ruim falar do PT, porque aí tu teria que apontar a contradição do PT, então não vamos falar. E aí vamos pegar esse nicho. E aí surgiu um monte de outras coisas. Quando eu comecei meu canal lá atrás, Coutinho, qual era o chavão da internet? A esquerda não entende nada de economia. O que é um absurdo, porque, cara, a obra do Marx é toda sobre economia. Sobre economia. Então, da onde que a esquerda não fala de economia? A esquerda deixou de falar. Olha. Entendeu? Sim. Só que não há vácuo, né? Se a gente não tá falando, alguém tá Alguém falando. tá falando. E aí a Perfeito. coisa vai para outro lado. Tanto é que eu sou formado em História e eu comecei a me obrigar a estudar economia porque eu senti a necessidade de alguém de esquerda falando sobre isso na internet, porque não tinha ninguém. Olha só. Então aí eu me especializei nisso depois. Então veja, eu quero mostrar que sim, a esquerda fala de economia. Para nós a economia é o centro do debate da luta de classes. Isso. Então a gente tem que disputar esse assunto. Só que para disputar esse assunto nós vamos ter que constranger um pouco a turma que se hegemonizou no poder na esquerda. Perfeito. Nós vamos constranger um pouco Isso. isso. Então é por isso que a gente tem que acaba tensionando um pouco o PT. Veja, eu não sou oposição ao PT. Eu acho que a gente tem que eleger o Lula, porque o Flávio Bolsonaro é muito pior, sabe? Eu vou fazer campanha pro Lula desde o primeiro turno. Não se trata disso. Agora, eu não vou deixar de criticar. Perfeito. Eu não vou deixar de criticar. Por quê? Porque eu quero ganhar a confiança das pessoas na politização.
Porque quando a gente ganha as pessoas na politização... Não perde mais. Não perde mais, porque assim, eu não te dei um carguinho. Eu não te dei... eu não tô só fazendo um discurso aqui de reprodução do teu ídolo, como é tanto em alguns petistas quanto em alguns bolsonaristas. Perfeito. Né? Não, eu quero que a pessoa olhe e pense assim, poxa, mas o que esse cara falou faz sentido isso aí. Claro. Sabe? Então, assim, não é ele, pode ser qualquer um que pense o que ele está pensando. Porque aqui no Rio Grande do Sul é o Humberto, lá em Pernambuco é o Jones Manuel, daqui a pouquinho a gente tem outros em outros estados, sabe? O Elias Jabbour no Rio de Janeiro, Rio, exato, entendeu? cara. Então, assim, a gente tem, assim... Poxa, vai começando a se criar uma ideia assim, cara, mas para aí, cara, esse papo de comunismo não é aquilo que me falaram. Exato. Sabe? Acho que já tá rolando sabe? mais Mas pera isso, aí, né? cara, assim, acho que... Pô, vamos ouvir o que esse cara tá falando. Entendeu? Faz sentido, né? Às vezes o cara, pô, faz sentido. Mas peraí, porque na verdade, cara, que é o que Marx dizia lá, o trabalhador sabe a exploração. Sim. Não adianta, mas que nós vamos dizer, o trabalhador é explorado. Todo trabalhador sabe. O que o trabalhador não sabe? De onde é que vem o problema? Ele não consegue entender onde é que está o problema, porque aí existe uma coisa chamada ideologia, que é todos os meios de comunicação são controlados pela burguesia. Não tem. Toda a estrutura jurídica, parlamentar é controlada e religiosa é controlada pela burguesia. Então, veja, você tem um conjunto de informações que circulam na sociedade que te dão uma explicação sobre o teu problema, que não é a explicação correta. E aí a pessoa sente a exploração, sente que a vida não tá boa, sente que só piora, não tem perspectiva, mas não consegue entender onde é que está o problema, não consegue entender o que combater. Perfeito. E aí vem lá um ideólogo da direita e começa a jogar o problema em falsos inimigos para ocultar o verdadeiro problema. Então aí qual é o problema? Não, você não tem emprego porque tá vindo um imigrante aqui roubar teu emprego. Isso é culpa do venezuelano. É verdade. Isso é culpa do angolano. Gente, peraí, então quer dizer que um angolano, sem pai, sem mãe, com uma mão na frente e outra atrás, que falam um português esquisito, que não conhece ninguém aqui pra indicar ele em lugar nenhum, vai tirar o teu emprego. Não faz nenhum sentido. Vai tirar o teu emprego. Não, meu velho, é muito mais fácil tu arrumar um emprego do que ele, para lá. Exato. Não, o problema aí é as mulheres se emancipando, que tá mudando a moral. Então quer dizer que o problema da sociedade é, de repente, as mulheres ter cargo de chefia, é, de repente, a mulher não ser submissa ao homem, é, de repente, a mulher ser chefe de família. Começa a apontar, não, o problema agora é a viadagem, né? Isso aí é uma loucura, agora é uma ditadura gaysista. Então quer dizer que tu é explorado, que tu trabalho é um horror, que o teu salário é uma porcaria, porque a pessoa lá não é heteronormativa. É isso mesmo, entendeu? Eles começam a jogar, ou senão eles jogam a coisa pior ainda. Não, é porque o Brasil é comunista. O que falta no Brasil é capitalismo. É verdade. Eles adoram dizer isso. Como assim, cara? A gente é capitalista até o tutano dos ossos. É verdade. Mas aí o que eles têm que dizer? Eles têm que dizer que isso aqui não é capitalismo, porque aí o capitalismo passa a ser revolucionário. Não, nós temos que ser capitalista. É aí que vai ficar bom. Mas daí não acaba nunca, porque já é capitalismo. Exato, mas uma das estratégias deles é essa, entendeu? Eles vão dizer, não, isso aqui é corporativismo, o capitalismo é outra coisa, o capitalismo é bom. Então, se isso aqui é ruim, isso aqui não pode ser capitalismo. Se isso aqui é ruim, isso aqui tem que ser outra coisa. Sim. Porque o capitalismo é bom, a priori. Sim. Entendeu? Então, eles começam a jogar a culpa, né, em outros lugares, só que eles têm força para fazer as pessoas acreditar nisso, cara. Força da grana, força material, toda a estrutura. Toda a estrutura deles. Então, cara, eu sei que eu tenho mais 10, 15 minutos contigo, cara. Bom, um dia nós vamos ter que vir aqui e ficar, porque eu quero te escutar, que é bom. Mas eu tenho que te fazer mais 2 perguntas. E aí a gente vai para aquele roteirinho final. E depois eu vou te pedir um outro livro para tu indicar para nós. Sobre a escala 6x1, cara, o que que tu acha disso? Cara, isso aí... Isso é real? Isso é real, isso é factível, isso é economicamente viável e, principalmente, tem que ser a nossa grande luta política do momento. Tá? Eu vou te perguntar, não é aqui... Aqui não seria quase que um cala-boca para a esquerda, tipo, vou te dar isso aqui. Por que eu tô te perguntando isso, tá? Eu sou advogado, como tu sabe, sou advogado trabalhista de formação e trabalhei muito tempo na área. Cara, essa escala 6x1 é claro, é evidente que é muito importante para o trabalhador o fim dela. Contudo,
está se formando um entendimento lá no STF sobre a pejotização. O que adianta? Ninguém está olhando para isso. Não, nós estamos olhando. Sim, não, mas eu digo o que não aparece, não entende? aparece na grande mídia. Exato. E aí todo mundo fica na escala 6x1 que, como a gente falou antes, para o trabalhador é urgente. O capitalista, ele sempre vai trabalhar a longo prazo, porque não é urgente para ele. A impressão que eu tenho aqui, né, quando eu olho assim as coisas, e aí é uma área mais ou menos que eu não sou um bom, mas fiz minha vida aí. A pejotização, se passar, cara, vai ser pior do que 6x1. O cara vai ter que trabalhar 7x7. Já está acontecendo. E os movimentos sociais, aqui eu até vou tirar os comunistas, mas eu digo os movimentos sociais. Estão vendo isso? Porque assim, tem desse... entendeu? Esse é o ponto. Por isso que eu disse que ninguém fala. Mas aí que tá, uma luta tá ligada à outra, Coutinho. Porque olha só. Isso, tem que estar. Primeiro, tu tá coberto de razão. A gente pode aprovar amanhã o fim da escala 6x1 e o STF numa canetada lá joga tudo por água abaixo. Ponto, isso é verdade. Só que veja, o fim da escala 6x1 só vai acontecer no Brasil se houver pressão popular. Se a gente não conseguir mobilizar o povo em razão disso, isso vai ser totalmente descaracterizado lá no Congresso. Eles vão aprovar alguma coisa esquisita, parecida com isso, para implementar daqui a 4 anos, com uma compensação para os capitalistas, com redução de salário, tudo que a gente não quer. Então, primeiro, essa pauta surgiu da organização das ruas, e aí o governo abraçou. E segundo, que isso só vai se concretizar se de novo tiver a movimentação das ruas, que eu acho que a gente precisa construir isso, e inclusive agora o 1º de maio deve ter esse o mote. Deve ser esse o mote do 1º de maio. Tá. Veja, se a gente consegue a aprovação disso com uma ampla pressão popular, a gente está jogando pressão política também onde? No STF. Perfeito. Então veja, o STF também é suscetível à pressão. Claro, eu não tenho dúvida. Então o grande negócio é esse, tá lá na mão do Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes, por ele, vai acabar. Ele vai acabar com toda a luta. Agora, se isso aí se transforma num movimento popular de massas, a gente está constrangendo ele a não acabar com isso. Entendeu? Mas mesmo que não se fale sobre isso no próprio movimento, eu aqui, no meu ponto de vista, e aqui como um leigo, tá? No meu ponto de vista, uma coisa está muito associada à outra. Claro. Não dá para tu lutar só por uma e deixar a outra correr. Porque os caras vão... O poder está na mão deles. Então eles dão aqui, daí sossega os movimentos sociais, ganhamos. Porque daí vira uma bandeira de uma vitória que, na verdade, talvez não seja uma vitória e muito possivelmente não vai ser uma vitória. Sim. Então isso me preocupa um pouco, assim. Me preocupa também. Eu não ouvir junto... A gente, tanto é que eu digo, os comunistas têm feito esse debate, né? Tem chamado a atenção para isso, mesmo antes do avanço da proposta de fim da 6x1. Que veio antes a pejotização. Isso, veio antes. A gente já vem avisando disso. Hoje o que a gente está entendendo é, se essa luta pelo fim da escala 6x1 se transforma num movimento de massas, a gente está constrangendo o STF. Então uma coisa está ligada à outra. Se funcionar para avançar pelo fim desse 6x1, funcionará também para constranger o STF. Então, assim, serão mais ações de provocação ao STF para bloquear isso, vai ser mais pressão de mídia do STF contra isso, e também vai passar por um convencimento da própria burguesia, porque a burguesia, assim, ela é contra o fim desse 6x1, por quê? Porque, na prática, isso é uma luta de classes. Perfeito. Tá? Entre o interesse o dinheiro, no fim das contas é o dinheiro. Claro, porque se tu vai reduzir a jornada, tu vai trabalhar mais, e não vai reduzir salário, tu tá pagando salário maior. Isso aí, perfeito. Então, a burguesia vai ser contra. Só que todas as vezes que a gente conseguiu direitos no capitalismo, a burguesia ficou contra, porque ela dizia que não ia dar para pagar a conta. Perfeito. Não ia dar para pagar a conta da escravidão, acabar, depois não ia dar para pagar a conta da semana de 6 dias... depois do 13º. 13º, férias, cada um desses avanços, o discurso era o mesmo. Olha aqui, ó, fizemos uma conta aqui, não dá. Não dá, vai quebrar. Então não podemos fazer nada. Olha só, a gente até queria. Pô, todo mundo queria que o trabalho trabalhasse mesmo. Mas não dá. Perfeito. Sempre foi isso. O discurso é o mesmo. E sempre acontece a mesma coisa. O capitalismo se adapta. Se adapta. Ele vai ter um choque ali no início. Ele se adapta e essa adaptação
vai fazer com que os capitalistas continuem lucrando, o capital Perfeito. continue se reproduzindo, como aconteceu nos países onde já teve esse avanço. A gente já tem vários estudos, inclusive aqui no Brasil, saiu há poucos dias um estudo muito bom da Unicamp, mostrando que o impacto é de, no máximo, 2,5% nas contas das grandes e médias empresas. Olha só. Entendeu? Primeiro porque as pequenas empresas praticamente não empregam, Claro, a sim. micro e pequena Sim. não empregam, ou é pejotizado. Então o impacto é pequeno. E se o impacto for de 2,5% nas médias e grandes, as médias e grandes têm lucratividade para absorver isso. Claro. E com o passar do tempo, elas se readaptam e conseguem continuar lucrando, como aconteceu quando veio as férias, quando veio o 13º, Perfeito. quando veio, enfim, a jornada de trabalho reduzida para 8 horas. Então, a questão não é econômica. Os capitalistas sabem que não. Se os capitalistas perceberem que perderam a batalha popular, nós vamos ver cada vez mais capitalistas dizendo, não, é bom, eu testei aqui na minha empresa, tá valendo. Já tá falando, né? Já o cara tem da alguns Chili falando. Beans ali, eu vi. Chili Beans falou. Falou, né? Falou. Há Eu poucos vi. dias eu mostrei uma empresária lá de São Paulo, dona de uma pequena rede de cafeterias. E ela disse, olha, eu reduzi na minha rede. E o que aconteceu? O aumento de produtividade dos trabalhadores compensou a redução de carga horária. E hoje eu aumentei a minha lucratividade. Ela disse, eu fiz por conta, numa pequena rede de cafeterias. Porque é lógico, cara, Tu o imagina? trabalhador menos esgualepado trabalha melhor, É óbvio, cara, cara. entendeu? Trabalha melhor, ele é mais produtivo, ele é mais atento, sabe? Ele erra menos, Perfeito. você vai ter menos custos com ausência do trabalhador que está esgotado, que está com Sim, burnout, que está metendo perfeito. atestado. Então, você vai tendo redução de custos e você tem outros efeitos colaterais. Por exemplo, olha, se o trabalhador trabalha menos, ele tem um dia a mais para ir num shopping, para ir viajar, entendeu? Se o trabalhador ganha mais, ele gasta mais, então alguém está vendendo mais, entendeu? Então, olha, se eu tive que contratar um trabalhador a mais porque eu reduzi a jornada, esse trabalhador a mais vai gastar todo o salário dele todo mês, porque o trabalhador gasta todo o salário. Perfeito. Alguém está ganhando esse Exatamente. salário a mais Esse aí. dia a mais que ele vai folgar, ele vai se divertir e vai... É, entendeu? O salário a mais que ele ganha, ele Perfeito. gasta. Então a gente viu que nos países que fizeram isso, a economia não quebrou. Vai ter algum ajuste, ele vai incomodar alguém um pouquinho, Sim. mas no geral o capitalismo se readapta e os trabalhadores vivem melhor. Perfeito. Então, na isso. verdade, essa é a luta. E é aquilo que eu te falei, quando isso ganhar corpo popular, vai ter cada vez mais capitalistas dizendo, olha, peraí, nem é tão ruim assim. E quanto mais capitalistas fizerem isso, vão estar botando pressão lá no STF. Aí, de Perfeito. repente, o Alexandre de Moraes lá, nem tá na mão do Gilmar Mendes. Tá no isso. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes vai dizer assim, só um pouquinho. Ah, eu acho que de repente eu não preciso fazer isso. Mas tu acha isso, cara? Cara, eu não consigo assim, ver isso, cara. É pouco provável. Aqui particularmente, Não, é cara... pouco provável, eu não cara, mas se consigo ver nós isso. deixar de botar pressão política, Não, aí pressão vai ser tem que inevitável. botar. Eu só acho que... Eu até faço aqui um pedido aos movimentos sociais que fiquem atentos Não, mas vai ser a isso. principal bandeira dos movimentos sociais agora, é toda essa luta aí. E que vai incluir essa luta unificada também. Tem botando que pressão no ter, STF. cara, porque não faz sentido dar com uma mão e tirar com duas. Mas tudo bem. A outra coisa que eu queria te perguntar, que tá no fim, cara, é sobre o Trump e esse atentado aí. Tu acha que foi atentado? Pra mim, particularmente, ele tá numa merda tão grande que pra mim me pareceu muito forjado, assim. Cara, assim, eu tenho uma postura que é, para alegações extraordinárias, a gente precisa de evidências extraordinárias. Eu não tenho nenhum tipo de evidência extraordinária Tá. para afirmar isso, embora eu acho que é possível. Sim. Mas eu não posso afirmar isso com o que a gente sabe até agora. Eu procurei entender um pouco o negócio, eu vi as imagens e tal. Eu acho que não foi forjado, mas foi facilitado. Como assim? Sim. A popularidade dele está muito baixa. Muito isso? A polarização política nos Estados Unidos está extremamente acirrada e agressiva, tá? Numa população olha que só, anda armada sim. na rua e Sim, que é tem... perigosíssimo. Né? E o que eles fizeram naquele evento lá? É tanta falha de segurança que é difícil da gente não achar que, tipo assim, eles estavam convidando alguém a fazer alguma coisa. Isso, cara. Então o que precisava para entrar? O que precisava de... Ou seja, vamos ver aqui. Já sabiam facilitar. Você viu a imagem do cara entrando correndo? Sim, cara, não faz sentido. Entendeu? Então, cara. assim, Pô. eu acho que essas evidências nós temos. Então, Tá. eu, por enquanto, eu acho que não foi forjado. Tá. Mas, tipo assim, se houver um atentado não é nada mal, né? Porque sempre Claro, muda um pouco dá o comoção, jogo, né? muda o jogo, não adianta. A gente fica aqui olhando e tal.
Mas assim, também não tô afirmando nada não. Tá, viu? não, eu tô, te assim, entendi. isso é uma especulação que eu tô fazendo, porque assim, o cara tá com uma popularidade muito baixa. E corre um risco gigante de sofrer impeachment agora em novembro, né? Mas o impeachment lá é um pouco diferente. Às vezes, dependendo da forma como é feito, ele nem sai da presidência. Ele toma um impeachment e fica na presidência. Olha só. Sabe? Cara. Ele perde poderes, tal, Tá, assim. tipo, tem coisas que ele não vai poder fazer. Provavelmente ele vai virar refém do próprio governo. Se ele perder muito feio na Câmara agora, nas midterms deles lá, né? Em novembro, né? Provavelmente ele vai virar meio que um refém do próprio governo e tal. Que também não muda muito. Não muda muito. Porque o governo é o dele, né? E isso às vezes meio que tem um piloto automático, cara. isso Entendeu? Assim, aí. republicanos e democratas não muda muito, não. Não muda muito. É. Perfeito, Então, é isso aí. não vejo Cara, mais então problema. tá, a gente precisa finalizar. Ô, meu, tu vai ter que dizer... Primeiro eu quero te dizer o seguinte, ó. Tu Agora, quinta-feira, a gente teria o Ter Apoio, né? Que é o pessoal... Que eu sempre trago uma pessoa com deficiência física para falar, ou então alguém para falar de autismo e tal, transtorno do neurodesenvolvimento. Mas essa quinta agora a gente abriu o espaço e a gente vai deixar com que a Pai de Esteio, que está fazendo 60 anos, faça o episódio do Ter Apoio. Então é a primeira vez que a gente está abrindo mão aqui do espaço. Muita gente já me pediu, porque acha legal aqui e tal, para usar, para vir aqui, mas eu não, cara... Eu acho que é o podcast aqui, entendeu? Eu não alugo nada, cara. Talvez seja um pouco egoísmo, mas, cara, é como se fosse um filho para mim, tá? Sim, claro. Mas eu já te disse isso e vou reforçar aqui. O podcast tá para a hora que tu quiser. Se tu quiser gravar alguma coisa, trazer tua equipe, se tu quiser fazer... É a única pessoa que eu vou abrir o podcast. Pô, que massa, cara. Fico honrado e agradeço a confiança, cara. Então, de verdade... Se tu precisar, cara, é só me chamar, a gente mobiliza a galera aí, uma data que fique bom e tu faz teu trabalho aqui, faz o que tu quiser, cara, de verdade. A gente grava, te manda o link, não tem problema nenhum. Tu pode até botar teu link, eu não sei muito bem como é que funciona, né, esses negócios de YouTube, mas tu Sabe pode... que eu também não sei, cara. eu Acho que eu manjo de tudo disso, mas eu sou um cara de 1981, né, cara? Eu só tô meio Pô, eu que sou de 78, então, cara, eu tô antes de ti, eu tô apavorado. Então, de verdade, cara, esse espaço aqui é teu durante a campanha, antes da campanha, para o que tu precisar, de verdade. Eu de verdade, eu quero te apoiar, eu acredito muito em ti, eu acredito muito no que tu fala, para mim é sempre muito bom te ter aqui para te escutar, eu já te escutava antes pela internet. Tu vai ter o nosso apoio, então se tu quiser gravar um vídeo e a gente colocando de vez em quando aqui para o nosso pessoal também olhar e escutar, tu é o nosso candidato aqui, tá? Que massa, candidato cara. do podcast e de verdade está à disposição. Se tu precisar, só me avisa aí que a gente abre aí e dá um jeito de fazer um bem bolado. Eu quero muito que tu te eleja. Ao passo que, se eu me decepcionar, eu vou te cobrar também. certeza, Já tô te dizendo aqui. Mas isso é o mínimo, né? Gravado. Cara? Isso é o mínimo. Mas eu não acredito que eu vá. Sinceramente, não acredito. No outro episódio, eu falei sobre se corromper, né? E ali eu te falei que a gente ia falar um pouquinho sobre isso. Eu falei, pô, cara, eu espero que tu não te corrompa ao poder, porque o poder é foda, cara. Poder e dinheiro é foda, tá? Então eu espero, sinceramente, que eu te falei da outra vez, que tu não te corrompa, porque está depositado toda a minha confiança em ti e no trabalho que tu pode vir fazer, tá? Que massa. E ao mesmo tempo, como eu te falei, eu vou cobrar de verdade. Mas e eu quero ser cobrado. WhatsApp. Essa é a ideia, eu quero ser cobrado, essa é a verdade. Mas por que eu falei... Aí tu me respondeu o seguinte, não, cara, eu não quero ganhar as pessoas pela moralidade, e sim pela racionalidade, pela razão. Eu quero provar para ela que o que eu tô dizendo é o melhor, certo? Isso. Eu não quero me provar para as pessoas moralmente superior. Eu não quero que as pessoas votem no Humberto. Nossa, como o Humberto é um cara do bem. Isso, como o Humberto é um cara entendi. perfeitinho. Como o Humberto é um ídolo. Não, não é isso. Eu quero que as pessoas entendam assim, poxa, essa é a linha política correta. Perfeito. Eu sou um humano cheio de falhas, como todos nós, tal. Perfeito. Mas eu tenho uma linha política. Perfeito. E eu vou defender essa linha política. Show de bola. Cara, então é isso.
E assim, a mim tu já convenceu. Eu já estava um pouco convencido, eu só não tinha o candidato. Tá? Então, de verdade, eu estou convencido, mas eu vou de novo bater nessa tecla, porque eu sou eleitor. Sim. E como eleitor, eu quero que tu não te corrompa. Mas, cara, o que eu posso te dizer, assim, eu não tenho como falar a não ser prometer agora. Sim, isso claro, é o tipo da coisa isso, que tem que ser uma promessa. Tem que fazer, exato. Mas se pode, vamos dizer assim, dar uma pista do porquê que é mais difícil disso acontecer, cara, eu não construí a minha base de apoio em nenhuma das estruturas políticas viciadas que existem. Isso é importante. Eu tô fazendo um caminho totalmente por fora daquilo que normalmente é o caminho que os políticos fazem para chegar ao cargo. Sabe? A gente está construindo um movimento que vai por outro lado. Então, se eu passar, ou seja, se eu ganhar, se eu me eleger, eu não tenho o rabo preso com nenhuma estrutura, nenhuma estrutura viciada. Se eu passar, ou seja, se eu me eleger, eu só tenho um compromisso. Contigo e com outras pessoas que acreditaram. Exatamente, com quem votou em ti. Porque normalmente quando o cara chega lá, mesmo os de esquerda, eles crescem dentro de uma estrutura de partido. Isso que eu Então eles chegam lá, eles devem pro sindicato, ou eles devem pro político que apadrinhou, ou eles devem pro empresário que bancou, sabe? Normalmente, e veja, isso não é necessariamente ruim, tá? Porque às vezes você crescer dentro de um partido, as estruturas, os coletivos, às vezes é bom, você vai defender aquela linha ali. Sem dúvida. Mas você chega comprometido com a sua história. Esse é o ponto. Você chega comprometido com a sua história, com quem te botou ali. Perfeito. Entendeu? Cara, se tu olhar, assim, eu sou meio hipster nessa história. Perfeito, perfeito. Eu vim, assim, de um outro jeito. Então, assim, cara, eu vou querer me manter ali para continuar trabalhando. Perfeito. Para me manter ali, eu preciso de ti. Perfeito. Então, eu não preciso de um político grandão que me apadrinhou. Perfeito. Eu não preciso de uma estrutura burocrática que me botou debaixo do braço e me elegeu. Eu não preciso de um burguês que bancou a minha campanha e agora tem que fazer aquilo que ele quer. Perfeito. Eu não preciso de nada. Eu também, assim como os outros, também vou querer me manter no jogo. Claro, sem dúvida. Entendeu? Só que aí, qual é a minha base? A minha base é tu. Perfeito. É as outras pessoas que estão acreditando. Então, é o que eu tô dizendo. Se eu passar, velho, passa eu e a ideia. É isso, cara. Não passa eu e mais nada junto comigo que eu tenho que arrastar, isso, entendeu? Cara, isso. E aí, claro, eu vou ter que fazer todo o jogo lá de debate interno partidário. Perfeito. Inclusive negociar com a direita, vai ter, normal. Não tem, é normal. Só a gente qual é o meu plano? Qual é o meu plano? O meu plano é usar da mesma retórica que eu uso hoje. Por exemplo, quando eu tiver uma questão parlamentar controversa, tá. O que eu vou fazer? Primeiro, meu canal não vai acabar. O canal vai aumentar se eu me eleger. Porque aí eu vou poder, né, não viver daquilo ali, porque hoje eu vivo do canal. Perfeito. Se eu me eleger, o que vai acontecer com o canal? A grana que eu ganho do canal vai ser uma equipe que eu vou botar no canal para o canal aumente. Show, cara. Porque eu vou deixar de depender disso para ter o que comer, porque eu vou ter um salário de deputado. Sim. Tudo certo. Aí o que acontece? Quem é que vai ser a base que vai me manter ali? Vai ser justamente as pessoas que eu convencer, que eu continuar. Então, a minha dependência, em vez de ser com alguém que pagou a minha campanha ou com um grupo político lá que me apadrinhou, a minha dependência vai ser das pessoas continuarem acreditando. E para as pessoas continuarem acreditando, eu tenho que entregar resultado. Perfeito. Se eu chegar lá e te decepcionar, tu não vota em mim na outra. Perfeito. E eu não vou ter nenhuma estrutura viciada partidária que depois vai continuar te manter lá. Perfeito. Então, veja, eu além de prometer, o máximo que eu posso dizer é isso. Cara, se eu passar, passa eu sozinho. É isso aí. Cara. Porque eu nem sou bem quisto dentro dessa estrutura aí, eu nem sou um cara bem quisto. Exatamente, cara. E eu te falo isso porque eu me decepcionei com o Boulos, né, cara? Aqui eu vou falar porque o Boulos, cara, eu vi o Boulos depois falando mal de ti, do Jones, do Gustavo. Eu não acho que o Boulos é um cara horrível, não. Mas o meu problema é que, assim, o Boulos, ele tá buscando ser herdeiro político do Lula. Perfeito. Eu não quero isso. E aí, pra mim, cara, assim, ó, quando tu busca uma coisa dessas, e aqui é só eu falando, cara, puta, cara, já tem coisa errada. Claro, porque assim, ele quer um atalho, cara. Isso, veja bem, ele quer um atalho. Isso, eu não tô falando que tem coisa errada em relação à corrupção e tal. Não, eu tô falando daquela coisa genuína, cara. Eu não acho que o Boulos seja um corrupto, aliás. Não, não é isso que eu tô falando. Mas tu tá entendendo assim, é tipo um atalho. Peraí, o Lula tem uma popularidade gigante, mas o Lula tá veinho. Quem é que vai herdar isso? Perfeito. Só que aí, para conseguir herdar isso, ele tem que fazer uma atuação parlamentar chapa branca.
Isso. Entendeu? Então aí ele tem que dizer que tudo que o governo faz é bom. Mas aí ele se vendeu. Entendeu? Esse é o ponto pra mim. Eu não quero herdar Esse é o lulista. ponto. Exato. Eu quero superar o Lula. Isso. Não enquanto Humberto, pessoa Não, física. claro. Eu quero criar um movimento nacional que entregue resultados superiores. É isso que eu quero, entendeu? Então, assim, eu não quero roubar pra mim a popularidade do Lula porque o Lula vai ter que ser da jogada. Não, eu quero construir uma outra coisa que as pessoas acreditem que é superior. Perfeito. Então, eu acho que esse foi o problema do Boulos. O Boulos cresceu muito, passou a ser visto pela esquerda lulista, foi abraçado e viu uma oportunidade de ser um herdeiro. Só que para ele conseguir isso, ele precisa fazer uma oposição cara, chapa mas, branca. pô, uma oportunidade já é um problema pra mim. Cara, só que aí o que acontece? Isso aí é o que nós marxistas chamamos de oportunismo. Isso. O que é o oportunismo? O oportunismo Perfeito. significa assim, olha, ser pragmático. Eu costumo dizer, eu faço aliança até com o diabo. O problema não é a aliança. O problema é o seguinte, a aliança é feita em nome de quê? Entendeu? Porque olha só, se eu faço uma aliança, mas eu não abro mão do meu objetivo estratégico, beleza, eu estou sendo pragmático. Perfeito. Agora, se essa aliança depende que eu mude o meu objetivo estratégico, eu estou sendo oportunista. Isso aí. E aí já não é mais aquele. Tu perdeu o objetivo Exatamente. estratégico. Então, Mudou. o problema não é fazer aliança. Perfeito, O claro que problema não. é tu tá fazendo aliança em nome de quê? A que senhor tu tá Em servindo nome a de cada quê? aliança. É Exatamente. isso. Então, veja, Perfeito. me parece que ele fez uma aliança no sentido assim, olha, eu não vou apontar a contradição, porque eu não quero superar este modelo. Eu quero herdar este Isso modelo. aí. Eu não quero herdar Aí, o modelo pra do mim, PT. Eu quero sim. superar o modelo Perfeito, do PT. show de bola. Cara, vamos pro fim aqui que tá na tua hora. Aqui, ó, tenho um pergunta compromisso. que não saiu. Vou bem rapidinho agora, então. Teve alguma pergunta que tu tava esperando que não saiu? Não, cara, eu acho que o papo fluiu bem pra caramba. A gente conseguiu falar de questões bem complexas de maneira bem Didática fluida. e tranquila. Isso aí. E tu viu que hoje o meu papel tava em branco quando tu chegou, né? Eu falei, pô, vai ser mais um bate-papo. Um recado pra galera aí. Cara, um recado é esse, assim, ó, se você aqui do Rio Grande do Sul não sabe que eu sou gaúcho, me acompanha nas redes, é isso, eu sou gaúcho a vida inteira, sou ali do litoral norte, moro atualmente em Osório, tô sempre aqui em Porto Alegre e sou pré-candidato a deputado estadual pelo PCdoB do Rio Grande do Sul, tá? Então te convido a me acompanhar nas minhas redes sociais, no YouTube é Humberto Matos, no Instagram é prof_Humberto_Matos, então me acompanhem, tem conteúdo todo dia, né? E, bom, é isso, assim, acompanhe o que a gente está dizendo e pense com a sua cabeça. É isso que eu quero dizer, assim, eu não quero que você seja comunista, eu quero que você preste atenção em mim. Ser ou não ser comunista, aí é uma conclusão que você vai chegar se você quiser ou não. Eu só quero que você perca o preconceito e diz, tá, deixa eu ouvir o que esse cara tá falando, né? Então me dá uma chance. E aí depois você pensa. Show de bola. Ô, meu, agora nós tomamos aqui um energético, eu vou pedir, tu sabe da tampinha, né? Ah, Então eu vou colocar pedir ali. pra tu botar o lacre ali que o nosso monstro aí, vai fazer um videozinho pra depois nós botar nas stories. Então tá, deixa eu tirar o lacrezinho aqui. Aê. Show de bola. Um livro, tu tem que indicar outro livro, não pode Então, ser o mesmo. Não, bacana, cara. Eu não lembro qual o livro que eu Tu indiquei. indicou o do Engels. Ah, Origem da Família? Isso, Origem da então Família, hoje, isso como aí. nós falamos de preconceito com o comunismo e a galera passando pano para todas as mortes que o capitalismo causou para se criar, eu quero indicar um livro do Mike Davis, chama Holocaustos Coloniais. Esse livro ele é um soco na boca do estômago. Ele mostra como que o desenvolvimento capitalista na Europa matou gente de fome na Índia e não só, na América, em tudo que é lugar do mundo. Então, Mike Davis é o autor, o título é Holocaustos Coloniais. Que show. Ô, Humberto, agora eu quero que tu faça um jabá pra nós aí, cara. A gente é legal, o podcast é tri. Mas é o Tu melhor indica podcast nós. de Porto Alegre. De cara. Porto Alegre é, né? Com certeza, cara. Tu indica a gente aí, né? Eu tenho indicado pra todo mundo, cara. E eu tenho falado o seguinte: a gente tem que fortalecer as nossas mídias locais, cara. Perfeito, Entendeu? A gente tem que fortalecer as nossas mídias locais. Então, assim, um Golecast é o podcast que eu indico aqui no Rio Grande do Sul. Que show, cara. Porque tem um cara honesto intelectualmente, disposto a ouvir o convidado, tem uma estrutura muito bacana, que merece ter mais audiência do que tem. Então, assim, eu te desejo
toda a sorte do mundo. Eu sei que tu é um cara bom no que faz aqui, conduz bem a entrevista. É a segunda vez que eu venho e é a segunda vez que o papo flui muito bem. Então, eu quero convidar todo mundo aqui a conhecer o Golecast, né? O melhor podcast do Rio Grande do Sul, hein? É isso aí, obrigado, meu velho. Muito obrigado. Agora tu sabe que nós vamos tirar uma foto ali, né? Mas eu costumo dizer, Humberto, como a gente vai crescendo junto com o podcast, né? Por exemplo, agora a gente vai fazer 2 anos em julho e ao crescer a gente vai ficando mais seguro também. Eu tive com o Alexandre Rosa, que é um professor de geopolítico, cara muito bom aqui também, e a gente conversou e eu falei isso, cara, ao passo que o tempo vai passando, claro, as pessoas que nos assistem também vão percebendo a que Senhor a gente serve aqui. Né? E para mim é sempre um prazer ter pessoas como tu, como o Márcio Chagas, como o Alexandre Rosa, que esteve aqui, como o Gustavo Gaiofato, que a gente fez uma live. O Breno teve aqui também. O Breno Altman teve aqui. Porque, cara, eu mais sinto do que eu tenho conhecimento. Eu tenho que te convencer que eu sou melhor que os outros. Perfeito. Não, perfeito. É a questão de o que é mais racional, o que é mais factível, Perfeito. o que é mais concreto. Por isso que a nossa ideologia ela é baseada no materialismo histórico e dialético. Perfeito. Show de bola. Então, obrigado, meu velho. De verdade, mais uma vez. Eu sei que tu tem reunião agora e a gente até passou um pouquinho aqui. Mas de verdade, obrigado. E vamos aqui para um aqui, Adriano. Salve, gente. Obrigado por quem vai nos assistir. Espero que vocês tenham gostado e aprendido hoje, como eu gostei e aprendi. A próxima... Maio já está completo. Agora nós só temos a data para junho, mas eu não vou dizer quem é ainda. Beleza, galera? Então, aguardo vocês na próxima quinta. Até.